Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, na estreia, no primeiro horário que o programa vai ao ar, sempre nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, mesmo horário que o programa também vai ao ar pelas ondas da Rádio Miriam e também da nossa Diocese de Caxias do Sul, pelas redes sociais, YouTube, Facebook da Diocese de Caxias do Sul, também na reprise, na Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos também a partir das 9 horas da manhã, e também, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que a gente publica a cada semana, inclusive o Razões da Fé. Nós estamos discutindo nesses últimos programas os 60 anos da conclusão do Concílio Vaticano II. É um grande evento da Igreja no século XX e que nos ajuda também a ser igreja no tempo de hoje, na atualidade. Nós ainda estamos no processo de recepção deste sínodo, deste concílio, e o Papa Francisco nos recordou tudo isso com o processo sinodal que ele convocou lá de 2021 a 2024 e que agora tem nos seus documentos e que vai chegando também às nossas comunidades e paróquias. Por isso, nosso tema de hoje, Dei Verbum, como o Concílio Vaticano II transformou a leitura da fé? É uma pergunta que vai nos interpelando também ao longo desse programa. E nós temos como convidados aqui no estúdio da Rádio Miriam, nós temos o professor Cássio Murilo Dias da Silva, que eu vou pedir que se apresente e que está aqui em nosso meio também visitando a nossa região. Padre Cássio, muito obrigado pela tua presença. É uma alegria aceitar. Bom, primeiro uma alegria receber e aceitar um convite. Sempre que a gente tem oportunidade para falar da palavra de Deus e mais especificamente da palavra de Deus na vida da nossa igreja, é sempre uma alegria. Eu sou formado em Sagrada Escritura, tenho mestrado e doutorado pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, lecionei já em várias faculdades de teologia, então a importância da Bíblia da igreja faz parte, assim, vamos dizer, como poderia dizer assim, é a minha cachaça diária. Muito bem, muito bem. Muito obrigado e bem-vindo. E temos como convidado também o padre Volney Júnior Vanassi, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, pároco da Catedral Diocesana, a paróquia Santa Teresa d'Ávila de Caxias do Sul, também mestre em teologia pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, a PUC, e atualmente também ele é o coordenador da Escola de Teologia e Bíblia da região pastoral de Caxias do Sul. Padre Volney, obrigado pela presença também. Obrigado, Felipe, Padre Professor Cássio, a alegria de estar aqui contigo também e com todos os que nos acompanham através do programa Razões da Fé. Muito bem. E eu começo com o Padre Cássio, e aí a gente vai desenvolvendo o nosso bate-papo, falando um pouquinho do contexto. Estamos celebrando agora 60 anos de término, de conclusão do Vaticano II, que aconteceu de 62 a 65. E a Dei Verbum é um dos últimos documentos que vai sendo promulgado. Qual era o contexto e por que se precisava de um documento para falar sobre a palavra de Deus? Bom, nós temos que situar a Dei Verbum, ou aquilo que se tornou a Dei Verbum, no contexto do movimento bíblico, movimento litúrgico do século XX, que já desde as primeiras décadas, mas depois com os acontecimentos históricos, Segunda Guerra Mundial, nazifascismo na Europa e outras coisas, as duas guerras, aliás, no caso da Bíblia, obviamente ela sempre acaba sendo
um ponto de referência para se buscar uma resposta. O que a Bíblia nos diz sobre tudo isso? Então, também neste contexto social, político, o próprio movimento litúrgico, que com o avanço da tecnologia foi trazendo também questionamentos sobre a cultura, sobre a liturgia, sobre a própria prática religiosa. Então foram surgindo vários questionamentos, e esses dois grandes movimentos, movimento bíblico, movimento litúrgico, que tem também a ver com o crescimento do ecumenismo, colocaram algumas questões, que depois o próprio Concílio Vaticano II vai responder na área social, na área da missão, na área da eclesiologia. No caso da Bíblia, as três questões levantadas, em primeiro delas era a relação entre revelação, tradição e escritura. Porque para nós católicos, além da Bíblia, nós temos o magistério da igreja e a tradição da igreja como fontes para a teologia, fontes para a nossa reflexão, fontes para a pastoral, enquanto os protestantes e depois os pentecostais, evangélicos, estão muito centrados na Sagrada Escritura. Então, a primeira questão é se a Escritura é o único canal de revelação ou se também a tradição e o magistério. Segunda questão está ligada ao estudo da Bíblia, o chamado método histórico crítico, que cresceu muito em meados do século passado, que colocava questões diferentes para a Bíblia, não necessariamente ligados à teologia e à espiritualidade. E, consequência, parece até uma pergunta boba hoje se fazer, mas na época era algo extremamente importante, era saber se podemos ler a Bíblia, se podemos usar a Bíblia na nossa oração, se podemos ter um grupo de reflexão bíblica, se o padre pode fazer uma homilia baseada nas leituras da missa. Hoje parece bobagem perguntar isso, mas na época era algo que provocava muita discussão. Então são essas perguntas aí, este mais ou menos o contexto, que obviamente é o específico para a Bíblia. O Concílio Vaticano II tratou de várias outras questões, mas no específico para Dei Verbum são essas questões. Perfeito. E aqui começo novamente com o Padre Cássio, mas Padre Volney também sinta-se envolvido na pergunta. Como a Dei Verbum, ela nos ajudou a popularizar o uso da palavra, o uso da Bíblia, né? E ao mesmo tempo, porque nós, e eu lembro aqui da nona, né? Da nona que ia na missa para rezar o terço, né? Que era aquela questão, sim, da liturgia, mas ao mesmo tempo não se tinha essa prática também de escutar a palavra. E aqui também envolvo o Padre Volney nisso, daquilo que nós hoje temos, da necessidade de escutar e da necessidade de também na liturgia, na catequese, na vida, usarmos a palavra de Deus como guia do caminho. Não, a questão já começa na mudança de como se rezava a missa, porque passamos do latim para o vernáculo. E, obviamente, se passamos também das proclamações do latim para uma língua que o povo fala. Então, é claro que, ao longo dos séculos, esse distanciamento entre aquilo que o padre está rezando com aquilo que o povo entende, foram criando as estruturas. Então, parece até bobagem, né? Por exemplo, o padre rezava em latim e de costas, o povo não entendia o que o padre falava, às vezes não tinha nem microfone, que o padre rezava baixinho ali, quase que na hora da consagração, quase sussurrando para a hóstia e para o vinho. O povo não entendia, não escutava, fazia o quê? Rezava o terço. Você estava falando no ouvido de Jesus, estava sussurrando. Pois é, e o povo falando no ouvido de Nossa Senhora rezando o terço.
E aproveita, e é daí que vem o sininho na missa, né? Porque o povo estava rezando o terço lá, e chegava na hora da consagração, precisava avisar o povo que chegou um momento importante para ele parar de rezar o terço. Aí tocava o sininho na hora da consagração, que era naquele momento o povo parava para rezar o terço, fazia a sua adoração, sei lá o que, depois da terceira sinetada pode voltar a rezar o terço no ponto que parou a Ave Maria ali. Então, é neste contexto que surge a necessidade de, aliás, vem aquela pergunta, né? Afinal de contas, a gente pode usar a missa, pode usar a Bíblia na missa e pode refletir sobre a palavra de Deus na missa. Então, a mudança na liturgia, o impacto da passagem do latim para o vernáculo, que então a missa deixa de ser somente um momento de adoração e de devoção, para ser um momento em que o povo de Deus é alimentado não só com a Eucaristia, mas é também alimentado com a palavra. Isso teve um impacto muito grande em vários outros setores na vida da igreja. Muito bem. Padre Volney, a importância então desta palavra que foi se popularizando justamente para nós rezarmos melhor na liturgia e na vida. Eu penso que todos os desdobramentos da Dei Verbum, do concílio, eles trouxeram um impacto imediato, né? E esse impacto imediato na liturgia, no encorajamento do aproximar-se da palavra de Deus, da Bíblia, no caso também, de modo específico. Mas hoje, esses desdobramentos, eles se tornam ainda mais presentes quando, por exemplo, nós, através destes novos métodos também da catequese, nós colocamos a Bíblia, por exemplo, na mão das crianças da catequese, dos jovens da catequese, dos adultos, e procuramos criar intimidade com a palavra de Deus, né? Que ela não se torne algo estranho, mas seja o nosso livro de cabeceira, né? Onde nós sabemos, nós encontramos o rosto daquele que é a palavra que se fez carne. Então, e com todos os seus desdobramentos, quer dizer, compreender também o como ler esta palavra, que ela não é uma palavra inerte, mas ela é dinâmica, ela se faz vida. Quer dizer, a palavra, a Bíblia cresce, a palavra de Deus cresce com aqueles que além, dizia São Gregório Magno, com aqueles que leem a palavra. Ela vai crescendo, a palavra de Deus vai se tornando vida na nossa vida. Mas nós aqui pensamos também nas nossas equipes de animação litúrgica, né? O como proclamamos esta palavra, se nós também rezamos esta palavra, né? Se ela de fato também está sendo rezada, refletida, se ela chega até o coração das pessoas na liturgia. Por isso que a nossa catequese, ela é o quê? Ela é bíblica, mas ela é litúrgica também. E ela é eclesial. Nós vamos depois, certamente o professor Padre Cássio vai tocar nisso, de que a palavra, a Bíblia, ela é também a tradição da igreja, é o magistério, ela é dinâmica, né? Então nós lemos essa palavra como igreja, na igreja, né? E eu penso que o nosso manual de oração tem que ser a palavra de Deus, através da Lectio Divina. Então, você, sim, você tem temos as nossas orações populares, mas já começamos a olhar, por exemplo, numa simples oração do terço, de que nós precisamos meditar a palavra de Deus nela. Nos mistérios nós meditamos. Claro. E que também a Lectio Divina,
ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Eu preciso ter dia a dia, todos os dias, o contato com essa palavra de Deus para conhecê-la, para criar intimidade e para configurar a nossa vida a esta palavra e a Cristo. Mas não como uma caricatura, né? Mas como o Cristo real, vivo, verdadeiro, né? Então, eu penso que isso tudo é resultado de um processo que o concílio nos presenteou. E eu pego essa resposta do Padre Volney e eu puxo de novo lá para a história do Concílio Vaticano II. Nós sabemos que foram só 2 documentos dogmáticos do concílio. Foram 4 constituições. Isto. E dessas 4, 2 constituições dogmáticas. Por que fazer desta Constituição sobre a palavra de Deus, sobre a revelação, uma Constituição dogmática? Por que precisava fazer isso? Para responder isso, eu tenho que dar um passo atrás. Eu primeiro preciso definir o que é uma Constituição, né? Só apenas para elucidar quais são as constituições. A Sacrosanctum Concilium sobre liturgia, Constituição, né? Depois, Lumen Gentium, Constituição dogmática sobre a Igreja. Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre a Igreja no mundo de hoje, e a Constituição dogmática Dei Verbum, não sobre a Bíblia, sobre a divina revelação. Isso é uma coisa importante. Não sobre a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia, só nisso, o concílio está dizendo que a revelação é muito maior do que a Bíblia. A Bíblia é um dos canais da revelação. Tanto que na Constituição Dogmática de Verbum está escrito assim: a Igreja Católica acredita que Deus fala por meio da Bíblia, da tradição e do magistério, e além da história. Mas, voltando lá então, o que é uma Constituição? É um documento que explica verdades doutrinais. O que é uma dogmática? O que é um dogma? É uma doutrina que tem valor normativo para a vida da Igreja. Quando eu junto Constituição dogmática, estou dizendo assim, que aquela doutrina que os católicos, que está exposto nessa Constituição, ela não é opcional. Quer dizer, se você quiser continuar a ser católico, você tem que aceitar isso. A Igreja crê isso. A Igreja acredita nisso, e para você continuar católico, você tem que acreditar também. Não é opcional. Então, por exemplo, lá, Constituição dogmática Lumen Gentium. A Igreja é povo de Deus. Não, eu não concordo. A Igreja é sociedade perfeita, como alguns queriam. Olha, isso aqui não tá em discussão. Se você quiser continuar a ser católico, é isso. Se você discorda, você deixa de ser católico. Mesma coisa, então, Constituição dogmática Dei Verbum, né? Depois nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre as partes dessa Constituição, mas a terceira parte sobre o uso da Bíblia na nossa vida, na nossa oração, na nossa liturgia, na nossa pastoral. Eu não concordo, a pregação do padre tem que ser sobre a vida do santo, não pode ser sobre a Bíblia. A nossa catequese tem que ser meramente devocional, sacramental, não pode ser sobre a Bíblia. Bom, então você está deixando de ser católico, porque não é uma opção, não é uma questão de concordar ou não concordar. Então a Igreja, com a sua autoridade, diz: o conteúdo da nossa fé é esta, e para a gente continuar a partilhar a mesma fé, é isso aqui que nós devemos acreditar e praticar. É bastante interessante, porque voltaremos a falar nisso oportunamente, mas a terceira parte do documento tem uma série de normas que estão no determinativo, faça-se assim. E nós vamos depois falar sobre isso. Muito bem. A gente vai concluir esse primeiro bloco já do nosso programa Razões da Fé, e na sequência a gente retorna justamente para falar sobre estes canais da revelação. E aí a gente vai seguindo até a terceira parte, que é aquilo que o Padre Cássio traz para nós. Faça-se. É aquilo que nós devemos atender enquanto povo de Deus.
Nós lembramos o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, em que nós tratamos de um dos documentos do Concílio Vaticano II, que foi o maior acontecimento da vida da Igreja do século XX. Nós tratamos justamente da Constituição Dogmática Dei Verbum neste programa. E o nosso tema, Dei Verbum, como o Concílio Vaticano II transformou a leitura da fé. Nós temos como convidados aqui nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio o professor Padre Cássio Murilo Dias da Silva, que é exegeta formado pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, e temos o Padre Volney Vanassi, que é pároco da Catedral Diocesana e também coordena o curso A Escola de Teologia e Bíblia da região pastoral de Caxias do Sul. Começo de novo com o Padre Cássio, justamente para a gente recordar aquilo que a gente falava no primeiro bloco, de que a Dei Verbum ela não é exatamente sobre a Bíblia, mas ela é sobre a revelação de Deus. E a revelação ela acontece não só por meio da Escritura, mas tem outros canais da revelação. Vamos falar sobre isso, professor? Então, isso é uma coisa... O curso de revelação quando a gente estuda teologia, é uma disciplina que toma o semestre inteiro para a gente chegar à conclusão que não sabe. Como eu digo para os meus alunos, não basta não saber, tem que argumentar, provar por que não sabe. Tem que dar razões ao não saber. Exatamente. A gente fala, além das razões da fé, tem as razões de não saber também. Né? É claro que quando a revelação é, antes de mais nada, como o Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, adotou a seguinte definição: revelação é um ato comunicativo de Deus. Diferente do que na teologia que se fazia antes da Dei Verbum, e que muitos querem continuar fazendo, mas a Dei Verbum estabeleceu um parâmetro muito claro. A revelação não é um depósito de verdades. Quer dizer, então já a pergunta é uma confusão que às vezes se faz, né? Se confunde canais da revelação com fontes da revelação. As fontes da revelação são Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é a fonte. Né? Bíblia, tradição e magistério são canais, são os meios pelos quais esta revelação, esta comunicação de Deus chega até nós. E é importante distinguir que não é um depósito de verdades, porque a revelação não é um arquivo PDF já pronto, ou antigamente a gente falaria fax, hoje não vamos dizer ali como é que fala, um Twitter, alguma coisa, pronto. E nem uma mensagem de WhatsApp. Nem uma mensagem de WhatsApp, né? Que chega já pronto e fechado. Então, a teologia anterior ao concílio, principalmente teologia que se fala teologia dogmática, não sistemática, o concílio também teve este impacto, né? A gente fala de teologia sistemática, quer dizer, vamos sistematizar o conteúdo da fé, mas que é um conteúdo muito dinâmico, diferente de uma teologia dogmática em que as coisas estão encaixotadas e feitas. Então, a teologia anterior define assim, então, a revelação como um depósito de verdades. Eu preciso provar alguma coisa, vou lá buscar já um discurso pronto com os argumentos já fechadinhos. Há até alguns, inclusive católicos, mas também é muito comum no mundo protestante, achar que a Bíblia assim, toda a revelação está contida na Bíblia, e o que é pior, com a morte do último apóstolo acabou a revelação.
E a ideia é assim, né? Porque não virá Deus, não vai vir nenhum anjo falar, olha, lá em cima a Santíssima Trindade fez uma reunião, chegaram à conclusão que não dá para jogar bisca em 3, então vão elevar o amém como a quarta pessoa da Santíssima Trindade para fechar a mesa, então vai ter um novo conteúdo sobre Deus. Mas isso é reduzir a revelação a falar da pessoa ou das pessoas divinas, como se a revelação não tivesse nada a ver com o nosso mundo. E o concílio, adotando essa postura de que a revelação é um ato comunicativo de Deus, significa que a revelação ainda não acabou. Deus continua se revelando. Novas circunstâncias, novas situações, a gente se pergunta, por onde Deus quer que a gente caminhe? Então a revelação deixou de ser simplesmente um discurso dogmático sobre verdades fechadas, e a gente passa a enxergar a revelação como Deus se comunica e diz por onde quer que a gente caminhe, até porque a revelação acontece na história. Então Deus continua se revelando nos momentos históricos. A finalidade da revelação não é Deus fazer uma tese doutoral sobre si mesmo e apresentar sua carteira de identidade, mas nos levar à comunhão com Ele. Quer dizer, o objetivo da revelação é nos levar à comunhão com Ele. O que nos faz surgir a pergunta, pandemia, como neste contexto estar em comunhão com Deus? Ou aí, enchente no Rio Grande do Sul, como nesse contexto social histórico estar em comunhão com Deus. Então é a revelação que vai nos ajudar a encontrar este caminho. A Escritura é um desses canais da revelação, mas aí vem a tradição da igreja, que vai aproveitar as experiências passadas num contínuo processo de atualização. Vou fazer um parênteses, tradição que é diferente do tradicionalismo. Que é diferente do tradicionalismo, né? Porque a tradição é algo aberto, o tradicionalismo é algo fechado. O tradicionalismo diz, as respostas já estão prontas. Vamos pegar as respostas do passado e aplicar hoje. E a tradição diz, as respostas do passado, como elas responderam àquele problema, que problemas temos hoje, em que medida essas respostas nos ajudam, mas em que elas precisam ser melhoradas, aperfeiçoadas. E para ajudar neste processo, o terceiro canal, o magistério, para que não cada um saia dizendo o que quer, nós temos um magistério que vai nos colocar as balizas e vai dizer, olha, precisamos tomar cuidado para não radicalizar de um lado e de outro, mas ao mesmo tempo não podemos perder as nossas raízes. Então, a Escritura, como uma revelação já experimentada no povo, a tradição, um processo, como o nome já diz, de passar de um para o outro, às vezes até de boca a boca, o que acertamos, o que erramos, e o magistério como aquele que vai nos ajudar a ter um pouco de balizas, um pouco até de bom senso diante das circunstâncias. A Escritura já é aquela, mas a tradição continua se movimentando e o magistério da igreja com muito mais velocidade. Muito bem. Padre Volney, como a gente percebe, muitas vezes, claro, são 60 anos só, né, que mudou a questão da liturgia, que a liturgia foi reformada. Mas nós percebemos ainda hoje uma reverência tão maior para a Eucaristia, mas ainda um pouco menor para a palavra, para a Sagrada Escritura. Qual a necessidade de nós, mais uma vez, colocarmos a Bíblia na mão das crianças, na mão dos adultos, na mão das pessoas, para que elas possam compreender que o mesmo Cristo revelado na Eucaristia é aquele que se revela também, é o Verbo feito carne nas nossas comunidades, na nossa família também, em casa, né?
E é importante que a gente perceba este vínculo, esta fonte que alimenta a nossa liturgia, o nosso celebrar, que está os próprios sacramentos em si. Eles não podem ser simplesmente ritos que não têm um fundamento unitivo, né? Então, onde é que está esse fundamento? A própria palavra de Deus. É ali que nós conhecemos esse rosto de Jesus que se oferece a si mesmo e que nós o celebramos na Eucaristia, que nós entendemos também a fonte, o significado, o simbolismo daquilo tudo que são os efeitos, né, santificadores dos sacramentos. A Bíblia, a palavra de Deus, a comunhão com a igreja vão dando o sentido e o significado de tudo isso, né? Então, são coisas que revelam um único corpo místico de Cristo, um vínculo do povo de Deus, né, à pessoa de Jesus revelada nas Sagradas Escrituras. Então, é por isso que nós dizemos que o ide a todo mundo e a todos anunciai o Evangelho, ele passa justamente por estas fontes, estes canais, né, da graça de Deus, mas nos liguem de fato à fonte da revelação, que é a Santíssima Trindade. Então, a animação bíblica da pastoral, né? Hoje nós estamos também trabalhando em nossa diocese a iniciação à vida cristã, em todos os sentidos. Os nossos cursos também de liturgia, de Bíblia e teologia para os leigos nas diversas regiões pastorais da nossa diocese, né? A Semana Teológica, são todos espaços de formação onde nós vamos tomando também consciência da inteireza da nossa fé, né? Então, a formação é muito importante, né? Formação é importante. Formação de lideranças, aquela formação pontual, nós dizíamos, mas aquela formação também sistemática, aquela formação continuada, que vai também nos aprofundando, nos tirando da superficialidade do simplesmente fazer, né? Realizar atividades nas nossas comunidades. Então, tudo isso é importante para que a gente compreenda a profundidade e o significado também daquilo que celebramos, daquilo que rezamos, daquilo que cremos. Muito bem. Padre Cássio, puxando de novo o gancho aqui da pergunta que fiz ao padre Volney, e agora me veio algo que talvez, me corrija se eu estiver errado, mas que talvez justamente nos ajude a explicar esses canais da revelação. Se nós hoje celebramos a Eucaristia, reverenciamos a Eucaristia como a presença real de Cristo, nós só ficamos sabendo dela pela palavra, porque lá na Bíblia está escrito aquilo que Jesus fez. Ficamos sabendo disso pela tradição, porque fazer isto em memória de mim, e atualizamos isso no magistério com a Sacrosanctum Concilium, que nos ajuda a celebrar a Eucaristia como mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Estou errado nisso? Nesse raciocínio? Não está errado. Eu até quero completar essa ideia, porque antes do concílio, e aqui então vem de novo a reforma litúrgica, com a reforma, com o movimento bíblico, a reforma, não chegou a ser reforma bíblica, mas esse incentivo ao uso da Escritura.
o que acontecia? Para os protestantes, acentuavam palavra, palavra, palavra. E isso era uma reação aos católicos que acentuavam sacramento, sacramento, sacramento. Como se eles não precisassem de sacramento, e muitas igrejas nem têm esse conceito de sacramento, e como se nós católicos não necessitássemos da palavra. O problema que a gente não pode esquecer que Cristo é a palavra que se fez carne. Além disso, eu só tenho Eucaristia e só tenho sacramentos. O que constitui na teologia sacramental, o sacramento é composto por duas partes, a matéria e a palavra. Mas não adianta eu falar, eu sou padre, isto é meu corpo, isso é meu sangue, mas aqui não tem pão, não tem vinho, não estou consagrando nada. E a mesma coisa, não adianta colocar um pedaço de pão e um pedaço de vinho em cima do altar e ninguém fala nada. Não vai se transformar em corpo de Cristo. Né? Então, a pergunta talvez interessante aqui, que a gente possa acrescentar, é o seguinte: qual palavra? Porque a Bíblia é palavra divina em palavras humanas. O que significa, então, que a Bíblia não desceu pronta. Então, esse era um dos conceitos também que a gente precisaria corrigir, né? A Bíblia não desceu pronta. Deus não mandou um fax, não mandou um Twitter, não mandou uma mensagem de WhatsApp, não mandou um livro impresso lá de cima. Mas a Bíblia é o resultado de uma experiência em que, de alguma maneira, os autores enxergaram que Deus estava falando e traduziram isto em palavra. O que nos leva, portanto, a perceber que a Bíblia é um momento, vamos dizer assim, de consolidação de uma tradição bem maior. Deus já falava antes da Bíblia, continuou falando durante o período em que a Bíblia foi escrita e continua falando depois. A Bíblia, os primeiros escritos, o Antigo Testamento levou mais ou menos 1000 anos para ser escrito, então nós temos aquilo que hoje é a Bíblia, nasceu às vezes como um pedacinho de uma poesia escrita num pedaço de pão, né, ou de papel de pão, ou escrito numa pedra. Quer dizer, isso é um conceito que às vezes as pessoas têm, acham que a Bíblia foi escrita assim da maneira como está hoje, como se fosse um grande caderno. Dividida já em capítulos e capítulos e tudo, né? Quer dizer, como se fosse um grande bloco de livros, ou bloco de papel, que um começou a escrever o Gênesis, foi passando para o outro, e quando chegou na última página, quem escreveu o livro do Apocalipse disse: a gente tem que terminar porque acabou a página, não tem mais. Não foi assim. A Bíblia, o que nós temos hoje, é o resultado de um processo muito mais complexo. Os livros não foram escritos nesta ordem, e muitos dos livros nasceram às vezes como pedaços, como um poema solto, como uma história contada na tradição oral, que posteriormente foi sendo transcrita. O que significa, então, que ao lado da Bíblia há toda uma outra tradição. E não estou falando somente dos livros considerados apócrifos, estou falando da própria tradição oral, que muitas vezes ajuda a entender o que está escrito. Então, o que nós temos na Bíblia é uma parcela da revelação. E nisso o Concílio Vaticano II foi muito feliz. Não diz que a Bíblia é a revelação, mas a Bíblia contém a revelação. Assim como também outros documentos do concílio vão dizer assim, que a igreja, né, o povo de Deus, a verdadeira igreja, está na igreja católica, mas não é a igreja católica. Né? Então, esse conceito que nos ajuda a não ser a sociedade perfeita. Exatamente, e nos ajuda também a não sermos arrogantes, dizendo só nós temos a salvação. Então, a Bíblia é um momento deste processo de comunicação e de um processo que já existia antes e continua existindo. E por que não se acrescentam livros novos na Bíblia? Porque aí tem todo o processo de se definir o cânon.
Para nós católicos isso não é um problema, porque nós temos a Bíblia como fundante, né? A definição, por que se define um livro para colocar na Bíblia é um ponto bastante complexo, mas nós temos a tradição e o magistério, então nós já temos os próprios documentos da igreja que, embora não sejam considerados Sagrada Escritura, eles têm valor normativo. E também é interessante notar que os documentos da igreja também avançam e retrocedem. Então, quer dizer, a igreja também vai, entre erros e acerto, definindo as suas coisas. Nós temos o grande compêndio de teologia dogmática de dogmas, conhecido por Denzinger, mostra claramente isso, né? Como muitas vezes se demorou séculos para se chegar a uma definição de um ponto dogmático, entre erros e acertos. Muito bem, a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, porque no terceiro bloco nós vamos falar justamente sobre a terceira parte da Dei Verbum. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós estamos refletindo sobre o Concílio Vaticano II, já que neste ano de 2025, que é o ano jubilar também, nós celebramos 60 anos da conclusão deste que foi certamente o maior acontecimento da Igreja Católica no século XX. E nós temos aqui no estúdio da nossa Rádio Miriam Caravaggio o professor Cássio Murilo Dias da Silva, que é exegeta formado pelo Instituto Bíblico lá de Roma, e também o padre Volney Vanassi, que é mestre também em teologia aqui pela PUC do Rio Grande do Sul e pároco da nossa Catedral Diocesana, Paróquia de Santa Teresa d'Ávila. Nós estamos refletindo sobre a Dei Verbum, que é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II. Então, agora já neste último bloco do nosso programa, eu abordo novamente com o professor Cássio, e a gente vai seguindo o bate-papo, qual a importância que, anos depois da publicação da Dei Verbum, a Igreja no Brasil começa a celebrar um mês da Bíblia para popularizar também, para refletir, né, este tema e refletir sobre a palavra de Deus. Sim, o mês da Bíblia foi um dos frutos da Dei Verbum. Havia outros, né? Por exemplo, a Dei Verbum é um documento extremamente curto, apenas 6 capítulos. Os 3 primeiros, aliás, os 2 primeiros falam sobre essas questões mais teóricas da tradição, escritura, magistério. O 3º capítulo fala sobre a interpretação bíblica. E depois os 3 últimos, capítulos 4, 5, 6, então falam assim o uso da Sagrada Escritura na Bíblia. Aliás, o uso da Sagrada Escritura, o uso da Bíblia na igreja. Quer dizer, 3 capítulos eminentemente pastorais. Na pastoral nós temos muitos avanços, coisas que já estavam acontecendo e que a Dei Verbum sacramentalizou, vamos dizer assim, e outras coisas que ainda não estavam acontecendo, mas que se sentia a necessidade. Então a Dei Verbum impulsionou, orientou, né? E vários deles estão muito ligados à reforma litúrgica também. Uma pequena lista aqui, né? Traduções da Bíblia. Antigamente, católica era proibido ter Bíblia, né? Então, traduções da Bíblia, esse incentivo a ter a Bíblia, não só incentivo a ter a Bíblia, mas incentivo a estudar a Bíblia. Então,
Outro desdobramento foi essa multiplicidade de livros para estudar a Bíblia. Também o incentivo que as homilias sejam centradas na palavra, não simplesmente na vida do santo ou na devoção ao sacramento. E celebrações da palavra, não somente com o sacramento, mas reuniões para se ler e meditar a Bíblia. E depois também o uso da Bíblia na catequese, a leitura orante, como já foi falado, grupos bíblicos, cursos bíblicos. E neste roldão, o mês da Bíblia como um momento, como um tempo não único, mas mais intenso para se refletir sobre a Bíblia, para se estudar a Bíblia. Eu, como professor de Bíblia, eu confesso que às vezes o mês de setembro me deixa muito irritado. Porque, como diz uma amiga minha, setembro é o mês da esquecida. Ninguém fala nada da Bíblia o ano inteiro, padre não fala nada da Bíblia, depois convida um professor de Bíblia para dar um cursinho lá na paróquia, como se aquilo fosse resolver tudo. E quer que em 4 semanas ensine tudo aquilo que se pode ensinar sobre Bíblia. A gente não sabe o que é. 4 semanas, quando muito, a gente explica 4, 5 coisinhas só. E depois não tem continuidade. E o que me deixa mais irritado ainda é que esse próprio conceito de mês da Bíblia, eu já ouvi mais um padre falar assim, o mês da Bíblia na minha paróquia foi um sucesso, vendi 500 Bíblias na secretaria. Tá, mas fez algum curso bíblico? Fez algum momento de formação para o povo? Não, o mês da Bíblia se resume a vender Bíblia barato. Ou então coletar a Bíblia que o povo, para quem tem mais de uma, para fazer doação. Isso acaba o mês da Bíblia. Não, o mês da Bíblia é isso. O mês da Bíblia é um momento para intensificar um contato com a palavra de Deus que está na Sagrada Escritura, mas também não adianta de outubro a agosto não fazer nada. Até por isso que a CNBB propõe um livro mais específico para que seja Exatamente. estudado. E que também, assim, né, é um livro... Esse ano nós temos a Carta aos Romanos. Um livro denso, extremamente complexo, com várias questões que a gente precisa situar a comunidade de Roma, situar Paulo. Então, é sempre um trailer, vamos dizer assim, né? Sempre algo que não pode ser simplesmente uma pincelada, algo extremamente superficial. Por outro lado, Bíblia a gente nunca acaba de estudar, então profundamente não dá para fazer em 4 semanas. Mas o ruim, e aqui eu devo fazer outra consideração, às vezes a própria formação se resume a meditar sobre a palavra. Como professor de Bíblia, eu sempre vejo com muita desconfiança quando fazemos reduções. Não podemos confundir a necessária e válida leitura orante, mas eu não posso substituir a leitura orante, usar a leitura orante como única forma de leitura. Nós temos também a leitura litúrgica é outro tipo de leitura, a leitura catequética e além do estudo específico. Né? Então, uma das grandes dificuldades é querer reduzir tudo à leitura orante, como se o povo não precisasse estudar, conhecer mais profundamente. Né? Então, ao longo do mês da Bíblia, a gente faz leitura orante, sem dúvida alguma, mas precisamos também ter momentos de que nós não vamos rezar, nós vamos estudar. Quem é Paulo? Esse ano Romanos, né? Quem é Paulo? O que ele viveu? Que era a comunidade de Roma? O que era o Império Romano? Fizeram dados históricos, dados mais sociais, que precisamos de tempo e queimar alguns neurônios para entender. Muito bem. Padre Volney, nessa mesma ótica,
Por isso que o curso de teologia, a escola de teologia e Bíblia, ela dedica praticamente, dos 2 anos de currículo, praticamente 1 ano é Bíblia, né? Isso mesmo. E também também no 2º ano, quando nós pensamos no curso de teologia e Bíblia, por exemplo, cristologia que seja a partir dos evangelhos, por exemplo, ou que tenha o pano de fundo a Sagrada Escritura. Quando a gente faz eclesiologia, não seja uma sistematização simplesmente dogmática ou teológica pura, mas que essa teologia sim seja fundamentada biblicamente. Então, nós pensamos o curso de teologia assim, mesmo as questões da teologia sistemática, elas estejam fundamentadas biblicamente. E nós percebemos o quê? Que as pessoas têm sede. Todos temos sede dessa palavra de Deus, desse aproximar-se à pessoa de Jesus em última análise. E também muitas dúvidas, como, por exemplo, palavra inspirada e a hermenêutica, a exegese, a interpretação, né? Como interpretar, né? Literal, não é literal? Isto. O professor Padre Cássio já nos falava dos gêneros literários. É uma complexidade e uma riqueza, eu diria mais do que isso, que nós precisamos nos aprofundar. A gente precisa beber dessa fonte, né? Em todos os seus aspectos. Quem sabe até, professor Cássio, falar um pouquinho sobre essa questão da interpretação, né? Da Sagrada Escritura, como devemos fazer, enfim. As pessoas têm muita sede e normalmente dizem como interpretar, né? Como fazer com que essa minha oração, meu estudo também, porque hoje pipocam na internet cursos abundantes de Bíblia, de teologia, mas o que é confiável também, né? Diante de toda essa oferta que está aí, né? Como a gente pode, de fato, beber dessa fonte de tal forma a que ela nos faça bem, né? Então, eu passo a palavra para ti de novo. Bom, então a primeira coisa assim, partindo desta multiplicidade de sites e de canais de internet, das redes sociais. Já propaga o teu, Padre Cássio. Bom, em primeiro lugar, não é porque é católico que é bom e não é porque é protestante que é ruim. Porque nós temos bons estudiosos entre os protestantes, assim como nós temos professores de Bíblias medíocres também na Igreja Católica. Eu sou obrigado a dizer isso, que muitas vezes nem sempre os melhores têm canal no YouTube. No lado católico, estamos fazendo propaganda de 2. O primeiro deles é um grupo que surgiu no tempo da pandemia e existe ainda hoje, chamado Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. É um grupo formado por professores e professoras de Sagrada Escritura do Brasil todo, e todo dia tem uma reflexão. Então, todo dia uma pequena homilia. Eu estou lá também. Então, seja festa, seja domingo, dia de semana, todo dia tem uma pequena homilia, cerca de 10 minutos, às vezes um pouco menos, sobre uma das leituras da missa diária. Como eu falei, surgiu no tempo da pandemia. Um professor da PUC de Minas teve a ideia, vamos fazer um grupo aí. Nós temos aí, então, professores do Brasil todo dia temos uma reflexão. Particularmente, eu tenho um canal no YouTube chamado Baites Bíblicos, e nele, toda sexta-feira, eu apresento
o resumo de um curso que eu ministro toda terça-feira à noite, sobre as leituras do final de semana. Então aqui já entra um outro tipo de leitura, não é mais a leitura orante, mas a leitura litúrgica. Quer dizer, como aquelas leituras foram escolhidas, por que estão ali, porque ao longo do tempo comum, porque o evangelho é continuado, mas a primeira leitura cada dia é de um livro diferente. E também o salmo cada dia de um. Então, o carro-chefe é sempre o evangelho. A primeira leitura, pelo princípio da chamada composição harmônica, como a gente costuma dizer, casa, bate com o evangelho, está em harmonia, às vezes em contrastes, é interessante, algumas vezes o que o personagem da primeira leitura faz é exatamente o contrário daquilo que Jesus ensina, mas exatamente pelo contraste. Então a primeira leitura, pelo princípio da composição harmônica, está ligada ao evangelho. Pelo mesmo princípio da composição harmônica, o salmo responsorial, responde à primeira leitura, e a segunda leitura é uma leitura semicontínua, às vezes com maior facilidade, às vezes com um pouco mais de malabarismo, a gente consegue ligar com as outras três. Mas veja só, é o princípio da leitura litúrgica, quer dizer, aquelas leituras nos ajudam a celebrar. E aqui é uma coisa importante, nós não celebramos temas, celebramos acontecimentos. Então, às vezes, vai o pregador, o tema da leitura de... Não é tema, é um acontecimento. O perdão é um acontecimento, a morte é um acontecimento. Né? É verdade, temos temas teológicos, nós estudamos os temas teológicos, mas celebramos acontecimentos. Então, aqui que é uma coisa importante, a necessidade que a gente tem de não se contentar com o básico do básico. E aqui que vem a importância do concílio, que não só incentivava o povo a ler a Bíblia, mas quase que assim, empurrava os padres, pregadores, a ter uma boa interpretação. Quer dizer, aplicar, fazer aquela ligação entre o texto bíblico e a nossa vida de hoje. Então, o princípio muitas vezes pode ser resumido assim. Este ensinamento da Bíblia respondia a qual acontecimento, qual fato, qual circunstância do povo. Vamos ver o que está acontecendo na Bíblia e o que acontece hoje. Essas situações são parecidas, em que elas são semelhantes, em que elas são análogas. Tá, aí eu pego a resposta que o texto bíblico deu para aquela situação daquela época e vejo, serve para mim ou não. E em que eu preciso progredir. Então, muitas vezes é chamado de analogia entre as situações, ou então círculo hermenêutico, como a gente quiser, é sempre perceber em que aquele acontecimento bíblico, como Deus se manifesta, por onde Ele mostrou o povo para aquele caminho, entre erros e acertos, em que a nossa experiência de hoje ajuda também a nos enxergarmos nas experiências do povo bíblico. Muito bom, que bela reflexão fizemos no nosso programa dessa semana e a importância de estudarmos também cada vez mais a Sagrada Escritura. Nós desejamos a você que nos acompanhou uma abençoada semana, agradecemos Padre Cássio, Padre Volney que estiveram conosco nesse programa e desejamos então uma abençoada semana. Fique bem!